Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar em sua vida. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Mateus. Primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, do verso 1 ao verso 5. Mateus 1, verso 1 ao verso 5, ok? Acharam? Diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou Tamar e Pérez e Azera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Ok? Só até aí. Senhor, obrigado pela Tua palavra. O Senhor nos disse que todas as vezes, através da luz do Espírito Santo, que abríssemos a Bíblia, o Senhor falaria conosco. Não só falaria, mas nos transformaria através daquilo que o Senhor estaria falando. A Tua palavra tem o poder e a única coisa neste mundo que pode transformar o ser humano é a Tua palavra. Nada pode nos transformar, porque nada resolve o maior problema que temos, o grande problema que é o pecado, a não ser a Tua palavra. Abrimos, lemos. Queremos que o Senhor fale conosco e que daqui a alguns instantes possamos ser pessoas diferentes através daquilo que o Senhor falará ao nosso coração. É nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Há algumas semanas, mais propriamente hoje é a quarta semana que nós estamos falando a partir de Gênesis 1 ou de Mateus 1, a genealogia de Jesus. Se você está aqui pela primeira vez, você não ouviu a palavra sobre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a relação de Judá e Tamar, depois de Pérez, e a gente basicamente está olhando para a genealogia de Jesus, entendendo duas coisas básicas. A primeira é que se uma pessoa de qualquer família se converte, faz sentido toda a história dessa família. Se alguém, por mais complicada que seja a sua família, mas se ela olhar para a sua história e ver que alguém compreendeu o propósito de Deus para a sua vida, faz sentido a história ou a existência dessa família. A segunda coisa é que a família de Jesus antes dele nos retrata o que deve ser a família de Jesus depois dele. Nós somos a continuidade da família de Jesus. Nós somos a genealogia de Jesus. Então, quais são as pessoas que fizeram parte da construção da história da salvação e têm dado continuidade? Porque muitas vezes nós queremos pessoas totalmente diferentes daquelas que viveram antes dele, ou de relações que estejam distantes daquelas que já haviam acontecido antes dele. E a gente percebe que a família de Jesus, a história de salvação foi escrita através de homens imperfeitos, e a graça de Deus foi se manifestando de tal forma que Deus se revelou através dessas histórias complicadas, mas havia sempre uma marca de Deus nisso tudo. E para ser sincero, nessa semana foi a semana mais complicada, porque todos esses nomes, a partir de Pérez, Pérez e Esrom, a gente consegue ver alguma coisa, mas aí eu fui buscar Esrom e só estava a seguinte definição sobre ele: um dos antepassados de Cristo. Aí eu fui para Arão, e Arão também, a definição era um dos antepassados de Cristo. Aí eu fui para Aminadab, também era a mesma definição, e assim para Nasson, e assim para Salmão. E eu disse: o que eu vou dizer agora a partir desses personagens que nada a Bíblia diz? Eu não posso inventar uma mensagem, eu não tenho autoridade para isso.
Eu não posso falar coisas dessas pessoas que a Bíblia não nos fala. E eu busquei vários lugares, estavam só a melhor definição desses personagens foi um dos antepassados de Cristo. E aí eu não vou buscar nos livros históricos alguma coisa que a Bíblia não me permite falar, apesar de ter muita coisa rica que serve para o conhecimento nosso histórico, mas não para o conhecimento espiritual. E aí me veio à mente que a família de Jesus é constituída de anônimos, que a família de Jesus é constituída de histórias que não são contadas, mas são fundamentais para que a salvação de Deus chegue às pessoas mais distantes. Que a família de Jesus tem um número incontável de pessoas que não têm a sua história relatada pelos livros humanos, pelas histórias humanas, mas Deus tem contado a sua própria história através dessas pessoas. E me veio à mente muitas pessoas que eu poderia citar como anônimos, que Deus tem se revelado, tem construído a sua história. Ali mesmo sentado me veio à mente, quando cantávamos essa canção e pensava no que falar, uma mulher que encontrei no mês de maio, ela tem o nome de Teresa e de uma forma carinhosa, todas as pessoas a chamam como Deva, lá em Campo Mourão. Uma mulher semi-analfabeta. E a encontrei em um casamento, ela me deu um abraço e disse: Júnior, que bom te ver. Bom ver na pessoa que você se tornou. Bom ver que você está casado, bom ver que você é pai. Saiba, Júnior, que eu oro por você desde os seus 12 anos de idade e nunca deixei de orar. Eu orei por você quando você estava afastado do Senhor. Eu orei por você quando você estava enfermo e passou meses deitado em uma cama. Eu orei por você quando você foi enviado ao seminário. Eu orei por você depois que você se formou. E depois que a sua mãe faleceu, eu me senti na responsabilidade de orar muito mais. Porque a partir do dia que a sua mãe foi sepultada, você já não tinha mais uma mãe orando por você. A história da salvação é constituída por gente assim. Gente que a gente não sabe o nome, que a gente não sabe muito bem onde nasce, onde morre, mas Deus está escrevendo a sua própria história através disso. A partir de Pérez, aí a gente vai entrar num processo do Egito, em Êxodo 12:4 vai nos falar que são 436 anos que Israel permanece lá, e a história de Deus está sendo construída por essas pessoas que a gente não sabe muito bem o que é. Mas a gente tem que entender que toda a nossa história passa a fazer sentido quando Deus começa a desenvolver a sua salvação através dela. Porque nós vivemos em um tempo onde o evangelho no Brasil tem se tornado um lugar do estrelato. Parece que o nosso grande alvo, como igreja evangélica, é ter um programa em horário nobre na Globo. Parece que a nossa grande satisfação é quando a gente é citado a algum dos personagens que compõem o cenário evangélico brasileiro, está em um grande programa de televisão da maior rede nacional do Brasil, em outra rede. Ou quando a igreja consegue bancar em horário nobre um programa que esteja falando de Jesus, mas muito mais uma produção personalista por detrás disso do que a própria mensagem. E eu vejo que por detrás de tudo isso está muito mais o foco na pessoa e não na mensagem que ela carrega. Walter McAllister, no livro O Fim de uma Era, o seu pai foi o precursor desse negócio de um personagem cristão, uma autoridade evangélica estar dentro do programa. Roberto McAllister foi aquele que iniciou no final da década de 70 para a década de 80 esse negócio da gente ter uma fascinação por isso. E ele vem no caminho oposto do seu pai, dizendo que para a gente ter uma vida um pouco mais saudável, a televisão precisa ser desligada nas nossas casas. Porque ele acompanhou o que é um homem viver fazendo programa de televisão, e ele disse que tudo aquilo dali é uma imagem produzida, o que se apresenta de fato não é. Ele dizia: eu gosto é do rádio, porque o rádio é só uma voz. O rádio é uma mensagem. Não tem nenhum personagem por detrás daquilo que se está falando.
E falar no anonimato dentro de um cenário que procura o tempo todo o holofote parece uma coisa complicada. E aí quando a gente cai para as nossas vidas, nós percebemos também o tempo todo a busca pelas nossas afirmações. A gente quer ser notado e para isso a gente procura ganhar um excelente salário para comprar as coisas de tal forma que a gente consiga um nível de percepção na sociedade. A gente entra numa concessionária buscando um carro que possa ter nele a nossa afirmação como pessoa. A gente busca uma relação onde a beleza da outra pessoa a gente possa buscar através disso a afirmação daquilo que a gente é capaz de conquistar. A gente busca adquirir diplomas que através deles o nosso quadro fique cheio, a nossa parede fique cheia, porque através deles a gente pode se afirmar como alguém que carrega um pouco mais de sabedoria do que o nível comum. E a nossa busca incessante pela afirmação, pelo que a gente é. Enquanto Deus vem e nos chama para uma história de esquecimento, aos olhos humanos, mais de uma lembrança contínua pela mente do Eterno. Um Deus que vai nos afirmar por aquilo que Ele está fazendo em nós e através de nós. Um olhar de Deus para as nossas histórias, nos chamando muitas vezes para nos escondermos deste mundo, para que a luz de Deus apareça através de nós. Os anônimos dessa história da genealogia me mostram duas coisas básicas. A primeira me afirma sobre a soberania de Deus. Que Deus está no controle da história. Que Deus nunca perdeu o fio da história. Eu gosto da afirmação de Isaías num dia caótico para a nação, onde o rei morre, a situação está difícil, há um desespero, porque parece que o governo econômico, político e religioso está se perdendo. E aí Isaías, nesse dia difícil, onde o rei morre, vê Deus. E ele faz a descrição de como estava Deus. E vi Deus assentado em um alto e sublime trono. Ou seja, o mundo pode estar vivendo dias difíceis, mas Deus continua sendo soberano, governando sobre o universo. A história dos anônimos mostra que Deus não perdeu o sentido da história. Que Deus continua estando sobre o mundo, governando cada passo. Há uma teologia chamada teísmo aberto que diz que Deus criou as coisas, mas não governa mais as coisas. Que Deus está ao lado do ser humano construindo a história, mas Ele não tem mais governo sobre ela, diante das dores e das catástrofes. Está dizendo que Deus está construindo ao lado da humanidade a história, negando a soberania de Deus. Deus está no controle da salvação, no sentido de se revelar e de salvar. Está no controle no sentido de governar todas as coisas, mas está no controle da salvação no sentido de se revelar e salvar. Tira de nós todo esse peso, ou essa loucura que a gente acha que a salvação é uma coisa que a gente faz acontecer. Deus diz não. Eu sou o Deus que se revela e o Deus que salva, o Deus que se apresenta. A soberania de Deus também nos faz descansar diante dos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando eu olho para a história dos anônimos da genealogia, eu percebo que foram histórias sendo tiradas ou sendo esquecidas, muitas vezes pelo momento difícil, complicado que Israel vivia, ou na constituição do povo que estava se estabelecendo. Porque foi bem nesse instante, esses personagens, pelo menos, nesse processo de Deus estar construindo uma identidade dentro de um povo que Ele estava chamando. Que nos mostra
que a gente pode descansar em Deus em meio aos dias mais difíceis da nossa vida. Que não há mais espaço para o desespero no coração daqueles que conhecem a Deus. Que não há mais espaço para as confusões da alma diante daqueles que aprenderam o significado de viver em Deus e para Deus. Porque Deus continua no controle das coisas, mesmo quando nós não entendemos o porquê de todas as coisas da nossa vida. Que Deus continua sabendo de cada detalhe. Mas os anônimos também me ensinam que todo o significado da história humana é conhecido a partir de um encontro com Deus. Qualquer significado para a vida humana que não seja definido por um encontro com Deus se torna fútil. Nascer, crescer, conhecer alguém, se casar, ter filhos, comprar casa, comprar carro, tudo isso pode ser uma coisa normal na construção de uma história, mas se tudo isso não desencadear, ou em algum momento não houver um encontro com Deus, se tornou a existência como a existência de um gatinho de apartamento, que não sabe de onde vem, para que está aqui e para onde vai. De onde a gente veio, o que a gente está fazendo neste mundo e para onde a gente vai. É muito comum encontrar pessoas hoje angustiadas, depressivas, carregando uma tristeza enorme e um vazio existencial fora do comum. Porque desenvolveram uma história a partir de um significado que gente que não entende a Deus está vivendo. A nossa vida tem um significado bem maior do que as coisas ordinárias da vida. A gente nasceu por um propósito maior. É muito comum ver as pessoas no final da vida olhar para trás e falar, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo, por que eu deixei de fazer isso. Algumas semanas a gente viveu uma cena muito forte, ao mesmo tempo nos jogou para uma reflexão e a minha esperança é que tenha causado algum tipo de mudança no coração daqueles que viram. Foi quando o pastor Lucas recebe uma notícia muito triste do seu filho e ainda está num processo bem difícil. E aí ele chega aqui na igreja e se lança nesse chão, uma situação de estar prostrado, sem forças, diante do momento onde vê o seu filho saindo das suas mãos, se perdendo, né, se despedindo do filho. E aí quando no carro do hospital, até chegar aqui, ele estava comigo. E ele dizia, por que eu não fui quando você me chamou para te ver jogar bola, Adriel? Por que eu não fui quando você me chamou para ir pescar com você? Por que, meu filho, eu não fui naquele dia, no colégio, onde eu precisava te ver sua apresentação? Por que, filho, eu deixei de fazer tantas coisas com você para fazer outras coisas sem sentido na minha vida? Por quê? Por quê? As nossas histórias, quando a gente percebe que ela está se acabando, a gente começa a ver quão insignificante foi. Por que a gente viveu em busca disso? Por que eu me deixei gastar nisso? Por que me preocupei tanto com isso? Por que busquei tanto isso? Por quê? Porque sucesso, dinheiro, família, profissão, sucesso profissional, só tem significado a partir de um encontro com Deus, porque Deus realmente nos consegue lançar para a verdadeira riqueza deste mundo. Salomão, na velhice, começa a falar sobre a construção da sua vida e as suas buscas neste mundo.
Esse momento que ele está se despedindo e é alguém que teve de tudo. Teve mais de 1000 mulheres. Para compensar tudo isso, também teve 1000 sogras, né? Só para dar uma balançada. Para não ficar tão bom assim, vai ter sogra para cada uma delas. É brincadeira, gente. Mas aí no final da vida, vamos lá para você ver o que ele está dizendo sobre a inutilidade das coisas. Eclesiastes 2. Do verso 1 até o verso 11, vamos ler. Pense em alguém já com os cabelos brancos. Não que os cabelos brancos sejam sinal de estar acabando a vida, viu, pastor Rubens? Nem de calvície, a gente até com 34 já está ficando. Mas pense em alguém assim que está se despedindo e olhando para trás. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Agora pense nas rodas mais divertidas da vida. Pense na final do Maracanã, já que estamos na Copa do Mundo. Pense na alegria do Messi fazendo 2-0 em cima do Brasil. Goza, pois, a felicidade, mas isso era vaidade. Pensa naquele momento que a gente fala, por que acabou? Na celebração, na festa do baile da formatura, com o diploma na mão, com a carreira chegando. Pensa nisso. Do riso disse a loucura e da alegria que serve. Resolvi então, vendo que isso dá-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria. Pense agora nas rodas de cerveja, no sorriso fácil, na roda de samba, a cerveja ali, até ver que o melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Agora pense numa grande empresa, pense hoje em inúmeros funcionários, pense numa grande obra, numa grande casa. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Pense naquela fazenda onde a plantação está pronta para ser colhida. Fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Foi isso. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque com que reverdenciam as árvores. Pense nesses ambientes da sua casa mais completos possível. Comprei servos e servas, não precisa mais trabalhar, gente para arrumar cada cômodo da sua casa. E tive servos nascidos em casa. Também possui bois e ovelhas, mais do que possuíram todos antes de mim que viveram em Jerusalém. Agora pense numa aposentadoria rechonchuda. Pense agora numa conta bancária onde o limite não está no cheque especial. Amontoei também para mim prata e ouro. Pense em boletos que estão pagos, né? De reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantores. Pense agora nos popstars dos nossos dias fazendo um show na sala da sua casa. Pense lá no Caetano Veloso, Djavan cantando ali na sala da sua, fazendo um show particular. E das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres, e mulheres e mulheres, porque esse teve mesmo. Engrandeci-me e sobrepujei de todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Sabe o que é isso? Tudo que você olhar, você ter. Eu olho, quero, tem. Você olha, tem. A gente olha a comida, a gente deseja comida, a gente nem compra para não engordar. Ele não, ele fala, tudo que eu olhei, eu desejei, eu tive. Tudo. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos. Agora a avaliação. Ele vai dizendo, eu fiz, eu tive, eu possuí. Agora, depois de tudo isso, como também o trabalho que com eu fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, é correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do céu. Sabe o que ele está dizendo?
que a vida, quando não se encontra um significado em Deus para ela, ela é oca. Caio Fábio escreve um livro sobre Salomão, ele dizendo, o título é A Vida é uma Bobagem. No original, sabe o que ele está dizendo com vaidade? Que a vida é um vapor. Que todas as realizações humanas se tornam um vapor. Já viu o vapor? Tudo isso, construir casa, plantar, construir riqueza, ter diploma, ser reconhecido, tudo isso é vapor. São realizações que não realizam você. A nossa realização está, o sentido da nossa história, é o entendimento de uma salvação que está desenvolvendo em nós e através de nós. É a compreensão que uma salvação se efetuou na gente, e Ele está todos os dias nos salvando da gente mesmo, ao mesmo tempo que essa salvação está salvando a outros. À medida que a gente vai vivendo, a gente vai salvando, e o sentido da vida está nisso. Está em um significado que este mundo não pode dar. Dostoiévski diz o seguinte, que existe um vazio dentro do coração do homem que só pode ser preenchido por Deus. Que nada nessa vida. Os anônimos da genealogia me mostram que mesmo não tendo uma história toda bonita para ser contada, ela tem sentido quando encontra o seu significado na história de salvação que Deus está escrevendo no mundo. Que o significado para a minha vida não será as construções de pedra. Que o significado para as nossas vidas jamais serão os bens que vamos constituir. Mas à medida que a nossa história for ligada à história de salvação de Deus no mundo, essa utilização de Deus nas nossas vidas para salvar o perdido, para revelar o Messias, para mostrar a cruz de Cristo, para apontar um sentido, para dar aos perdidos a sensação de encontrar o caminho, a certeza que a verdade chegou até ele. E eu gostaria rapidamente de falar 4 verdades práticas sobre esse anonimato de Deus, encontrando significado na história da salvação que Deus escreve no mundo. E a primeira, eu quero pegar lá do Salmo 91, verso 10, que a vida passa rápido e nós voamos. A genealogia de Jesus nos mostra que a vida acaba muito rápido. Quando ele está falando rápido, a ideia é como se fosse um degustar da vida. Ele está dizendo o seguinte: o máximo que você vai conseguir fazer na vida é degustar. Sabe a degustação? Aquele momento onde chega ali, você só pega um pouquinho, você experimenta só um bocado. E a hora que você vai para o banquete, a vida acabou. O rápido do Salmo 91 é isso. Ele está dizendo, você não vai conseguir saborear a vida. Por mais que você tente, que você busque, você não vai saboreá-la. Por isso que a sua brevidade deve ser entendida a partir da eternidade de Deus. Que a gente só entende a vida não sendo saboreada a partir do momento que eu dou um significado eterno para ela. A partir do instante que nós imortalizamos a nossa vida na cruz de Cristo. E a gente vai dando sentido, aí a vida tem sabor. A gente começa a ser alguém que transcende esse tempo, né? A gente passa a ser um ser da eternidade. A gente está lá, está cá, mas a gente não vê a vida encerrando ali, depois da curva.
Não. A gente vai saborear essa vida porque a gente passa a vivê-la a partir da eternidade de Deus. A genealogia nos mostra que a vida é muito rápida. E você só vai ser pleno nesta vida se você entrar na história da salvação de Deus no mundo, fazendo parte da família de Jesus. A segunda coisa é que o poder de Deus se aperfeiçoa em meio às nossas fraquezas. 2 Coríntios 12, 9. Que a graça de Deus, ou o fortalecimento de Deus, vai se fazendo presente diante daquilo que precisamos. A ideia é a graça de Deus, aperfeiçoando é a graça, vai nos fortalecer diante das nossas necessidades. É o fortalecimento de Cristo para os momentos que vivemos. Essa graça que se aperfeiçoa na fraqueza é o sentido de finalizar. Ou seja, Cristo vai fortalecendo as nossas vidas, nas nossas necessidades, com o objetivo de finalizar, de aperfeiçoar. A gente, em que estágio da vida? Na fraqueza. Fraqueza é essa fragilidade natural. Essa falta de capacidade da gente ser alguma coisa que Deus quer que a gente seja, ou que a gente quer ser. Essa inabilidade que a gente tem de chegar naquele lugar, da gente saber que não é aqui e ali, mas a gente não consegue. Aí vem a graça de Deus, o fortalecimento de Cristo na nossa inabilidade humana e nos joga para aquele ambiente onde tudo é pleno, dizendo: eu te trouxe para um lugar pleno. Graça de Deus se aperfeiçoando na fraqueza é isso. É Cristo nos fortalecendo diante das nossas inabilidades para chegar no lugar que Ele quer. E no lugar onde Deus quer que a gente esteja é o lugar pleno para as nossas vidas. Fora deste lugar haverá sempre um vazio existencial. Fora deste lugar haverá sempre uma sombra, um mundo cinza. Mas quando eu compreendo a minha inabilidade de chegar onde eu preciso estar, e entendo que é o aperfeiçoamento de Deus que conclui essa obra inacabada, e que a graça de Deus é a visitação de Deus para me conduzir a esse ambiente, tudo muda. A vida passa rápido, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, nos dando sentido para ela, mas também toda a nossa história tem como finalidade fazer com que Cristo seja gerado em nós. A história dos anônimos nos mostra que toda a finalidade de Deus em nos falar dessas pessoas, que a única coisa que eu consegui saber é que eles eram antepassados, mas a finalidade dessas histórias era fazer com que Cristo fosse gerado. Mas a partir disso, todo o significado para as nossas histórias tem como finalidade Cristo ser gerado na gente. Olha o que diz Gálatas 4:19. Meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Quando ele fala de novo, ele está dizendo: eu estou aqui nessa incansável repetição das mesmas coisas, dos mesmos feitos. É incansável esse processo na vida de vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Eu estou aqui de novo. Ou seja, toda a nossa história só encontra o seu significado a partir do instante dessa incansável obra de Deus na gente, de fazer Cristo sendo gerado em nós, ao ponto que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo sendo expressado de forma verdadeira.
esse processo contínuo de uma gestação de Cristo, ao ponto que aquilo que a gente fala se torna verdadeiro pela vida que a gente vive, e não somente pela mensagem que a gente diz. É isso que ele está dizendo. Que você vai encontrar sentido na sua vida a partir do instante que a incansável obra de Cristo em você for sendo gerada, gestada, até chegar ao ponto que as pessoas, ao olharem para você, perceberão que o Cristo que você diz de fato é verdade. Porque Ele está em você, Ele vive em você. Todo o significado da nossa história tem como finalidade fazer Cristo ser gerado na gente. Quando Paulo fala todas as coisas que cooperam para o nosso bem, ele está dizendo todas as coisas que cooperam para o nosso bem à medida que estas coisas te fazem mais parecido com Jesus. E para a gente orar, que a gente possa compreender que o final de toda a história pode ser ajustada e encontrar significado a partir de um entendimento da vontade de Deus. Que toda a história, por mais confusa, tenebrosa, difícil, incompreensível que seja, ela pode ser ajustada e encontrar o seu significado a partir do entendimento da vontade de Deus. Porque a gente fica perguntando ou querendo saber o motivo de tantas coisas, o significado da nossa vida. E aí Paulo vai nos dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele está dizendo que a vontade de Deus é útil. Que a vontade de Deus tem utilidade nas nossas vidas. Não é uma coisa que a gente olha para fora da janela dizendo a vontade de Deus é isso. Não, a vontade de Deus é útil para a minha alma. Quando ele fala que a vontade de Deus é agradável, ele está dizendo é aceitável. Você aceita a vontade de Deus. É boa, é agradável, é boa porque é útil, é agradável porque é aceitável. Mas também é perfeita. É perfeita porque não carece de mais nada. É perfeita porque nos conduz para o fim desejado. É perfeita porque nos coloca no âmbito da maturidade. É perfeita porque nos dá o sentido que está tudo finalizado dentro de nós. Toda a história, por mais confusa que seja, pode ser ajustada a partir do entendimento da vontade de Deus, que é útil, que é aceitável, que completa tudo que é incompleto, que aperfeiçoa tudo que é imperfeito, que faz com que chegue ao fim aquilo que parece que nunca terminará. Que faz com que Cristo possa ser conhecido em nós e através de nós. Os anônimos, tem tudo a ver com a gente, porque na família de Jesus nós somos os anônimos. Pessoas que entram, sentam, e tem hora que você não consegue num ambiente como esse ter o seu nome conhecido por 5, 6 pessoas. Que numa cidade de 120 mil habitantes, quem sabe 50 pessoas não sabem o seu nome. E 5 pessoas não sabem o seu nome completo. Onde se perguntar para qualquer pessoa quem é você, alguém poderá defini-lo somente por uma feição exterior. Aquilo que se vê. Se jogar o seu nome no Google, o máximo pode acontecer, se aparecer, que você está no Facebook. Mas quando a gente passa a pertencer à família de Jesus,
a nossa vida passa a ter sentido. Porque o nosso nome passa a ser lembrado pelo Eterno. E a nossa vida passa a ter finalidade. E a finalidade é fazer Cristo conhecido para o mundo. Meu nome não importa. Importa é o nome que eu carrego no coração e na alma que me transformou. Eu pertenço à família de Jesus. E eu vou falar sobre o meu irmão mais velho. Você não precisa conhecer. Nem meu sobrenome. Mas eu estou aqui para te apresentar a história da salvação que aconteceu na minha vida. E pode acontecer na sua vida. Os anônimos na família estão somente para dizer o que o irmão mais velho tem feito. Amém? Aplauda ao Senhor e coloque-se em pé. Você pode fechar os seus olhos. E você vai fazer algumas orações. A primeira é agradecer a Deus pelo significado que Ele deu para a sua vida. O Evangelho dos nossos dias que tem hora que nos cansa, né? Que todas as vezes você vê as pessoas dizendo: vem, Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo. E Deus não pode dar mesmo. Deus é gracioso, é dadivoso. Mas a gente compra o carro e a gente continua infeliz, não é? Eu vejo como isso... Tem hora que você busca tanto, a hora que você chega no outro dia. Eu sei que vocês já viveram isso. Você termina a casa, você compra alguma... A hora que você... Tem hora que o vazio não é porque tem uma dívida ainda não. Porque até coisa que já está paga, né? Mas depois que você conquista aquilo, aquela sensação de vazio, você olha e fala: não teve sentido. Você se casa e você é solteiro, você fala: quando eu casar, tiver minha... Você casa, de repente você percebe que o vazio toma conta da casa já, né? Agora já não é mais um vazio, são dois vazios, duas pessoas. Você tem o filho, e as mulheres às vezes sofrem depressão pós-parto. Depois de ter um filho, de gerar a vida, entra num processo de vazio, que precisa de toda uma restauração de Deus, de cura e quem sabe de auxílio médico nisso. Porque o significado das nossas vidas não se encontra neste tempo. O sentido para a sua vida não está nessa esfera. Tudo isso é importante, desde que a sua vida esteja sempre dizendo que você nasceu para a eternidade, e para que Cristo seja gerado em você e conhecido através de você. Que Cristo seja conhecido através dos nossos feitos. Que na nossa família seja Cristo conhecido através das nossas realizações. Porque senão chega o final da vida e você só degustou. O verdadeiro sabor não se encontra neste tempo. Feche os seus olhos. Cantemos e oremos. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu,
Ó Deus, te louvamos porque fazemos parte da família de Jesus. Obrigado porque em meio a tantas histórias perdidas, sem sentido, somos filhos de ninguém, no sentido de reconhecimento. Não temos pedigree na nossa história. Pessoas com uma história tão comum, mas encontra uma história extraordinária, que é a história da salvação do Senhor no mundo. E tudo isso nos trouxe a plenitude do Senhor. Obrigado porque a gente entendeu tão grande salvação. Obrigado porque o Senhor se revelou. Obrigado porque o Senhor se manifestou e se fez conhecido. Obrigado porque, como cantamos nessa manhã, o teu amor nos atraiu. Obrigado porque, mesmo vivendo em um mundo que não nos realiza, a nossa realização tem sido o Senhor. O Senhor tem preenchido o vazio existencial. E a gente sabe que o nosso tempo aqui, como disse o salmista, é breve, mas a nossa história já não tem mais fim. A gente está vivendo a certeza da eternidade que nos tomou. Nós passamos da morte para a vida. Tudo aqui vai passar, menos a verdade do Senhor no nosso coração. Tudo um dia acaba, menos a salvação que nos trouxe a vida eterna. Obrigado, porque a nossa história encontrou sentido quando foi totalmente esquecida pela história da salvação do Senhor, abandonada. Uma história de pecado, de erro, de imperfeição, se encontrou com a história da salvação. E passamos a fazer parte dessa família dos incontáveis anônimos que tem transformado o seu mundo. Obrigado, Senhor. Nos abençoe. Nos abençoe como família do Senhor. Nos abençoe também como família neste tempo. Os nossos relacionamentos familiares. Que a gente possa ser um item na história da salvação que o Senhor está construindo na nossa própria família. Salve a nossa família através da gente, Senhor. Salve os filhos dos teus filhos, os pais dos teus filhos que estão aqui. Salve as pessoas que compõem os familiares das pessoas que estão aqui. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até domingo que vem, ou até hoje à noite. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada